Espectadores da Rede Opinião de TV, estamos dando início a mais um programa Direito em Foco. Na noite de hoje, um boa noite especial para a cidade de Rio Claro. E nesse programa Direito em Foco especial de hoje, no qual trazemos como convidados dessa noite os candidatos à presidência da 4ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil naquela cidade. Estarão participando do programa por ordem de sorteio Dr. William Najib Filho, que é candidato à reeleição, já está exercendo o primeiro mandato como presidente, candidato à segunda condução à presidência daquela subseção. Dr. William Najib Filho, candidato a presidente. Ele encabeça a chapa A Ordem com Atitude. Dr. William tem 39 anos, é formado em Direito pela PUC São Paulo, iniciou a advocacia em 1996, tem uma sociedade de advogados em Rio Claro, na qual atua nas áreas de Direito Comercial e Direito Médico. É especialista também em processo civil, assessor do Tribunal de Ética e Disciplina do TED 15 em Piracicaba. Também temos participando o candidato a presidente também da subseção Rio Claro, Dr. Carlos Benedito Pereira da Silva, que é cabeça de chapa Opção pela Ordem. Dr. Carlos, o que o candidato acha sobre a localização do novo fórum e a proposta de uma cidade judiciária, inclusive com a eventual vinda de uma vara federal para a cidade de Rio Claro? Bem, a pergunta é pertinente, interessante e atinge efetivamente os anseios dos advogados. Quem conhece o Fórum de Rio Claro vê que é um fórum tímido, já está superado pela área muito pequena, ou seja, a área hoje não comporta o fluxo de varas que nós temos, o fluxo de cidadãos que estão lá na busca do seu direito. Quanto ao problema do novo fórum, a nossa chapa pretende, se eleita, pretende acompanhar o projeto desde o início, de forma que nós tenhamos efetiva participação nesse projeto. De modo que nós tenhamos, como exemplo da cidade judiciária de Campinas, nós tenhamos um espaço já anteriormente designado de acordo com a capacidade e, como disse o nobre colega, Rio Claro é a 4ª subsecção. Eu gostaria só de fazer uma retificação, que Rio Claro, pela ordem, é São Paulo, Santos, Campinas e Rio Claro. Não como o colega falou, mas isso não é importante. Mas o importante é que nós temos um projeto de acompanhamento desde o momento da escolha da área, que inclusive parece-me já que não há, essa área escolhida não será utilizada, por questões ambientais inclusive. Então nós estaremos a par e passo acompanhando em São Paulo o projeto. Vamos lá. Agora a pergunta do Dr. Carlos Benedito Pereira para o Dr. William Najib. A OAB de São Paulo, a Seccional São Paulo, mediante o orçamento feito por seus engenheiros, orçaram em aproximadamente R$150 mil para a reforma da Casa do Advogado. A atual administração aceitou esse apoio? Olha, nós tivemos... E, na verdade, Rio Claro tem duas sedes. Uma sede que é a Casa do Advogado e um segundo prédio que foi adquirido em gestões anteriores, que está ocioso, causando toda a ordem de problemas. Tivemos que cortar a água e cortar a luz porque desocupados faziam uso lá. Nós tínhamos uma ideia de transformar num núcleo regional da Escola Superior de Advocacia aquele prédio. Para tanto, precisávamos de um projeto. E o que fizemos? Fizemos uma parceria com o Cresce local e com a Associação dos Engenheiros e Arquitetos da cidade de Rio Claro, e eles, graciosamente, por intermédio de reuniões frequentes de mais de 10 profissionais, apresentaram para nós um projeto que contemplava esse núcleo regional da ESA. Uma escola moderna que fosse de um custo baixo e que contemplasse as expectativas da diretoria da Escola Superior de Advocacia de São Paulo. Tínhamos um orçamento que passava realmente de R$250 mil. Nunca tivemos resposta de São Paulo no sentido de que 250 mil não seriam pagos, mas sim 150. Nunca veio informações. Conheço agora essa informação. Na verdade, nunca tivemos sequer resposta no sentido de que seria construída ou seria reformada. Ou ainda, que não seria reformada naqueles moldes, mas em outros moldes, em outros valores. Isso para nós é novidade. Nós não tivemos o apoio da Seccional São Paulo e, portanto, não apoiamos o pleito do atual presidente Durso por várias questões, sendo que uma delas é exatamente a não atenção à reforma desse segundo prédio, que seria o melhor núcleo regional da Escola Superior de Advocacia em toda a região.
Portanto, 150 ou 250 nunca foi o debate em torno de valores, e sim fazer ou não fazer. E não tivemos resposta positiva da seccional para fazermos a reforma. Essa é a verdade. Muito bem. Agora a pergunta do Dr. William Najib, dirigida ao Dr. Benedito Pereira da Silva. Dr. Benedito, o que o candidato faria para melhorar o atendimento nos cartórios do Fórum, especialmente na vara do trabalho, diante da carência de juízes e funcionários? Aliás, isso aqui é geral, né? E com relação à lentidão dos andamentos processuais, o que poderia ser feito com relação ao atendimento do posto fiscal nos arrolamentos e inventários, sendo a conferência e o recolhimento dos tributos em encargo da Procuradoria do Estado, a qual transferiu para os advogados o ônus de praticamente levar cópia integral do feito para análise e recolhimento dos tributos? Quem responde é o Dr. Carlos Benedito Pereira. 2 minutos. A pergunta integralmente pertinente, porque vem exatamente... É uma das plataformas da nossa campanha. Primeiro, na Justiça do Trabalho. A exemplo da Justiça do Trabalho e a Justiça Comum, nós temos um projeto de, se eleitos, nós iremos utilizar de todas as nossas forças de persuasão, no sentido de que, através de uma reunião, no sentido de que haja uma melhor administração desses processos. Os processos realmente estão parados, existe uma distância entre o juiz e os cartorários. E essa distância exatamente alguma coisa que nós devemos mostrar que há possibilidade, se houver por parte dos juízes, uma boa vontade, no sentido de que, se conversando, agilizando, otimizando os procedimentos, nós vamos chegar a uma melhora. Entretanto, se isso não ocorrer, nós iremos levar o problema em detalhes à administração do Dr. Durso, que é um compromisso dele para com a 4ª subsecção. Uma das condições de apoio foi exatamente que eles nos apoiassem integralmente aos nossos pleitos. E um dos pleitos é esse. E quanto à Fazenda... Tempo esgotado, doutor Carlos, pelas regras. Vamos agora à pergunta do doutor Carlos Benedito Pereira para o doutor William Najib. Bom, qual o motivo da reforma da Casa da Rua 3 não ter sido levado adiante? Bom, eu complemento então a resposta anterior, porque ela está em perfeita sintonia com a minha resposta ao questionamento anterior. Na verdade, é muito complicado você justificar para a seccional de São Paulo que Rio Claro, já tendo uma casa do advogado perfeitamente funcionando, com todos os implementos tecnológicos ativos, justificar um segundo prédio, porque existem no estado de São Paulo várias OABs, várias subsecções que sequer têm casas e, portanto, fazem uso de imóveis locados, fazem uso de imóveis emprestados. Então, é muito difícil de justificar. Mas nós fizemos uma justificativa plena. Como Rio Claro já tem um imóvel e esse imóvel é da seccional de São Paulo, nada melhor do que investir nesse imóvel. E investir nesse imóvel nós encontramos como a melhor maneira fazermos o núcleo regional da ESA. Por quê? Porque nós já temos um curso de pós-graduação funcionando, é o único da região, nós conseguimos a duras penas o curso de processo civil e civil e queremos também já de imediato o curso de processo do trabalho e direito do trabalho. Teremos 2 cursos de pós-graduação todas as sextas e sábados funcionando e, para tanto, precisamos de um prédio que não seja o próprio prédio da Casa do Advogado, onde existem uma série de outras atividades. Portanto, pressionamos a seccional, fizemos tudo o que a seccional pediu, conseguimos a aprovação do curso, inclusive estamos em vias de conseguir o segundo curso aprovado e não temos a casa. Fizemos a nossa parte, que era conseguir o curso, mostrar que tinha demanda, e a seccional de São Paulo não fez a parte dela, que era reformar. Independentemente dos valores, ninguém nos trouxe proposta de reforma a custo diferente.